Há uma história que um homem se alegra pelo fato de ser testemunha em um tribunal de uma cidade pequena e não de uma cidade grande. Mas no decorrer do processo, ele percebe que, independente de ser em uma cidade pequena ou em uma cidade grande, é difícil ser uma testemunha. E foi-lhe feita uma pergunta: o Senhor acredita que um homem que cumpriu pena pode ser considerado apto para educar uma criança? A resposta desse homem não foi sim ou não, mas ele tentou ganhar tempo para explicar aquilo que acreditava. Abre aspas. Bem, creio que depende do homem. Algumas pessoas bastante conhecidas foram para a prisão e contribuíram com suas experiências para fazer do mundo um lugar melhor. Fecha aspas. E ele cita pelo menos 2 homens, John Bunyan e também o apóstolo Paulo. Ele cita o apóstolo Paulo mostrando a sua contribuição. Ele diz que, abre aspas, poderia ter dado mais exemplos da Bíblia, mas senti que o tribunal não estava considerando minha resposta aceitável. Fecha aspas. E aqui eu quero te lembrar que em Efésios capítulo de número 3, versículo de número 1, Efésios capítulo 4 e versículo de número 1, nessas 2 ocasiões na carta aos Efésios, Paulo lembra aos seus leitores de que ele é um prisioneiro e conclui dizendo sobre si mesmo que é um embaixador em cadeias. Com certeza os irmãos estavam questionando, perguntando, havia dúvidas. Por que Paulo está preso em Roma? Por que Deus permitiu uma coisa dessa? Mas neste parágrafo nós vamos observar que Paulo fala sobre o seu amor a Cristo e ao Evangelho. Ele fala sobre um mistério, e um mistério no Novo Testamento não é algo enigmático ou indecifrável, mais uma verdade que Deus manteve ocultas em eras passadas e que agora foi revelada. E Paulo deixa claro que pertence àqueles aos que creem. Foi revelada àqueles que pertencem à sua família. Um mistério no Novo Testamento, inclusive na Epístola aos Efésios, é um segredo santo. Interessante, não é mesmo? Não é entendido para os incrédulos, mas é compreendido e valioso pelo povo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Cristo salvou Paulo, ele era líder do judaísmo ortodoxo. Nós podemos ver isso em Gálatas, capítulo de número 1, versículo do número 11 ao 24. Também tem a referência de Filipenses, capítulo 3, versículo 1 ao 11. E, no entanto, pela providência divina, começou o seu ministério em uma igreja em Antioquia, constituída tanto de judeus como de gentios. A gente entende que Paulo se refere como um prisioneiro, por quê? Porque Paulo cria nesse plano divino de unir tanto judeus como gentios. E é interessante que os judeus tinham rejeição pelos gentios. Alguns judeus chamavam os gentios de cães. Porém, Paulo entende que o plano da redenção é muito maior do que os judeus poderiam pensar. Pois desde o início, Paulo entendeu esse chamado para pregar o evangelho aos gentios e Paulo permaneceu fiel ao seu chamado. E a mensagem que Paulo carregava é que judeus e gentios são um em Cristo. Já conhece a palavra multiforme sabedoria? Essa expressão tem um sentido de variegado ou multicolorido. E há quem diga que lembra muito a túnica de várias cores que José ganhou. Então, voltemos para cá. Esse multicolorido indica a beleza e a variedade da sabedoria de Deus em seu grande plano de salvação. Aqui toda a criação aprende,
tanto os anjos bons como os anjos caídos, através da multiforme graça de Deus, até porque esse mistério não era conhecido no Antigo Testamento. E quando chega no Novo, Paulo fala desse segredo e é revelado. Que segredo é esse? A igreja, essa unidade de judeus e gentios, onde Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo. E nessa multiforme graça de Deus, essa multifacetas, pelo fato dos anjos não serem oniscientes, eles louvam a Deus por este plano bendito. E o que os anjos maus aprendem com isso? Bem, os anjos maus permanecem com o mesmo princípio de que eles não têm onisciência, eles não sabem do futuro. As coisas vão acontecendo de acordo com o que vai acontecendo, eles vão agindo ou reagindo. A igreja era um mistério no Antigo Testamento, ou seja, a criação não sabia sobre esse mistério. O mistério da igreja, dos judeus e gentios unidos em um só corpo. O Wisby diz o seguinte, abre aspas, Satanás foi capaz de ver judeus incrédulos rejeitando seu Messias e gentios crendo no Messias, mas não pôde ver tanto judeus quanto gentios unidos em um só corpo, assentados com Cristo nos lugares celestiais, completamente vitoriosos sobre o inimigo. Se Satanás tivesse entendido toda a abrangência da obra da cruz, sem dúvida teria mudado seus planos de acordo com isso. Fecha aspas. Nós sabemos que Deus ocultou esse plano maravilhoso desde os séculos passados, mas agora deseja que esse mistério seja conhecido por sua igreja. E é isso que faz de Paulo um dispenseiro deste mistério. Nós vemos orações sendo dirigidas ao Filho e ao Espírito, mas aqui Paulo ora ao Pai, por meio do Filho e no Espírito. Ele mostra que Deus é Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que os cristãos são filhos de Deus pelo fato do novo nascimento, mas aqueles ainda que não creram em Cristo Jesus, a Bíblia chama eles de filhos da ira, filhos da desobediência. Não vemos na Bíblia uma paternidade universal. Deus é criador. O ser humano é criatura, mas aqueles que aceitam Cristo como o único e suficiente Salvador se tornam filhos de Deus por adoção. Com isso, quero dizer que importa-vos nascer de novo. João capítulo 3, versículo de número 7. Paulo ora pedindo força, profundidade, compreensão e plenitude. Basicamente, é isso que aprendemos no capítulo de número 3 da Epístola aos Efésios. Se você ainda não viu, convido você a ser inscrito e ver as aulas para que você possa acompanhar e ficar por dentro. Muito obrigada por ter ficado até o final. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus e até a próxima.